Talvez você devesse conversar com um seminarista. Eu fui para o seminário. Você ouviu? Sim, eu tentei. Do mesmo jeito que estou tentando te ouvir. Não é fácil. Não é fácil mas porque estou eu tentando. discordo de você. Não é fácil porque você está fazendo afirmações absurdas. Quando vocês estão em sala de aula, vocês me escutam. E quando estão aqui fora, escutam ele. O que você diz? Ele está promovendo emoção e eu estou promovendo lógica. Não é. Eu não acho que temos evidências do Jesus histórico. Por quê? Ei, qual é a sua formação acadêmica? Eu comecei bem cedo indo para o jardim de infância. Mas parece que foi em teatro. Não, nunca fiz. Nunca fiz debate. Nunca estudei teatro. Não estou falando de debate, estou falando de Nunca teatro. fiz uma aula de teatro na vida. Então por que você é tão bom nisso? Não sei. Talento? Mas o que você está ensinando a esses jovens é teatro. Não estou ensinando teatro. Um professor universitário se levanta para desafiar Cliff, não apenas questionando a existência de Jesus, mas também atacando diretamente o conhecimento, a fé e até as intenções de Cliff ao ensinar. O professor insiste que Constantino criou o cristianismo e que Jesus não passa de um mito. A conversa esquenta rapidamente à medida que lógica, história e fé colidem. Quem você acha que apresentou o argumento mais forte? O professor ou Cliff? Deixe sua opinião nos comentários. Agora, vamos começar. Na verdade, não existe nenhuma evidência histórica de Jesus. Você vai citar Joséfo? Em que ano você vive, senhor? 2018. O que isso quer dizer? 2018 anos depois do nascimento de Cristo. É, nós inventamos isso. Eu Nós não entendo. inventamos isso. Um homem chamado Constantino inventou. Constantino não criou o calendário, senhor. Você está errado. Estude história. Sim, isso é um ataque pessoal. Não é ataque pessoal. Constantino não organizou o calendário. É verdade. Certo, então por que disse que Constantino Porque criou o ele foi calendário? quem inventou o cristianismo. E foi assim que Constantino? surgiu a ideia do calendário cristão. E qual é a sua evidência de que Constantino criou o cristianismo? A história ocidental. Não há absolutamente nenhuma evidência de que Constantino criou Jesus Cristo. Talvez você devesse conversar com um seminarista. Eu fui para o seminário. Você ouviu? Sim, eu tentei. Do mesmo jeito que estou tentando te ouvir. Não é fácil, Não é fácil mas porque estou eu tentando. discordo de você. Não é fácil porque você está fazendo afirmações absurdas. Constantino, senhor, não criou Jesus Cristo. Jesus viveu no primeiro século. Há documentos, milhares deles, sobre esse Jesus histórico de Nazaré. Constantino não inventou Jesus, senhor. Por favor, estude história. Eu disse que ele inventou Jesus? Sim, você disse que ele o criou. Não, eu não disse isso. Eu disse que ele criou a ideia do cristianismo e foi isso que ele fez. O que isso quer dizer? Você conhece a história de Constantino e Constantinopla? Sim. O que aconteceu? Constantino se converteu a Cristo depois de uma batalha que venceu. Ele acreditou ter visto uma cruz no céu. E colocou a cruz nos escudos dos seus soldados. Porque o império estava prestes a se dividir. E ele estava prestes a perder o poder. E queria vencer uma batalha. Havia 5 divisões. Uma delas era o seu irmão. E ele queria unificar todas. Sim, e daí? Então ele decidiu se aliar a uma seita primitiva chamada Cristianismos. E derrotou o irmão. E as outras 3 pessoas disseram que ele poderia ser o único líder de Roma. Foi isso que tornou o cristianismo famoso. Antes disso, ninguém acreditava em nada disso, exceto alguns poucos que pertenciam às seitas. Que seitas? Então você sabe disso? Que seitas? O cristianismo eram grupos itinerantes de seitas em que ninguém acreditava. Todos os primeiros cristãos eram judeus, não romanos. Todos os primeiros cristãos não eram romanos. Eles eram judeus. Não. No primeiro século e no início do segundo, os seguidores de Cristo eram predominantemente judeus. Depois o movimento se espalhou. O apóstolo Paulo começou a comunicar o evangelho de Cristo aos gentios. E então houve um grande conflito entre judeus e gentios que seguiam Cristo. Você pode ler sobre isso em Atos, capítulo 15. O primeiro concílio em Jerusalém. Eu não quero ler o seu material. Não é o meu material. São os evangelhos e o livro de Atos. Não é o meu material. E Constantino não escreveu nada disso. Mateus, Marcos, Lucas e João, Pedro, Tiago e Paulo escreveram, Senhor. Tudo o que eu digo ele leva para outro lado. É isso que precisa fazer? Você está falando um monte de bobagens, senhor. Está fingindo ser um historiador. Você está dizendo que Constantino começou o cristianismo. E não. Constantino impulsionou o cristianismo ao cessar a perseguição aos cristãos. Vocês acreditam? Eu disse desse jeito? Quando vocês estão em sala de aula, vocês me escutam. E quando estão aqui fora, escutam ele. O que você diz? Ele está promovendo emoção e eu estou promovendo lógica. Não é. Não, isso é ridículo. Pense, senhor. Pense. Eu penso há mais tempo do que você está vivo. Ah, é mesmo? Acredite se quiser.
Então você foi reencarnado? Não, provavelmente sou mais velho que você. Então o que você pensa sobre Jesus Cristo? Eu acho que ele foi um homem sobre quem a única informação real que temos vem de um sujeito chamado Joséfo. E recentemente descobrimos que ele não é muito confiável. Então, o que a maioria dos seminaristas sabe é que o importante é o mito de Jesus, não o Jesus histórico. Esse mito surgiu das seitas e depois de Constantino. Mas esse nem era o meu ponto. O seu ponto era que todas as pessoas são criadas iguais. Então você está promovendo uma ideia que acredita, mas que não tem evidência. Eu não disse isso. Você disse todas as pessoas são criadas iguais, portanto Jesus Cristo. O que eu disse foi, de acordo com Jesus Cristo e com a Bíblia, todos os seres humanos são iguais porque fomos criados à imagem de Deus. Foi isso que eu disse. Eu finjo ensinar para poder falar o tempo todo. Você gosta de dar voltas? Você não está sendo intelectualmente honesto, senhor. Ataque pessoal. Não, é um fato. Todos estão ouvindo você. De mim ou para mim? Por que você não me diz o que pensa sobre Cristo? Eu não preciso pensar sobre isso. Eu sei o que é. Eu não acho Cristo é uma pessoa, um ser humano que viveu em Israel, na Palestina, há cerca de 2000 anos. Então o que você pensa sobre o Jesus histórico? Eu não acho que temos evidências do Jesus histórico. Por quê? Porque pelo que entendo sobre história, é esse o lado em que as evidências estão. Me dê uma evidência de que os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João são mitologia. Como eu te daria uma evidência de que é mitologia? Muito simples. Falando sobre gênero literário, arqueologia, evidência manuscrita, consistência ou inconsistência interna. Certo. Então você está me perguntando se estou te dizendo que não é verdade? Sim, houve coisas escritas, mas não estamos discutindo. Quando foram escritas? As coisas que Mateus, lemos hoje, Marcos, lemos Lucas mais e na João, Idade Média. Quando foram escritos? Bem, o fato é que foram reescritos e reescritos e reescritos na Idade Média. Quando foram escritos pela primeira vez? Acho que não sabemos. Claro Esse que é o sabemos. ponto. Os pais da igreja primitiva citam os evangelhos em 96 depois de Cristo. Então, obviamente, os evangelhos foram escritos no primeiro século. Obviamente. Obviamente. Você não pode citar um documento que ainda não foi escrito. Obviamente. Sério? Então, quando os pais da igreja citam os evangelhos em 96 depois de Cristo, Será isso mesmo? significa que os evangelhos foram escritos antes de 96 depois de Cristo, porque são citados. É simples assim. Não é complexo, qualquer pessoa pode entender isso. Ei, qual é a sua formação acadêmica? Bem, eu comecei bem cedo indo para o jardim de infância. Mas parece que foi em teatro. Não, nunca fiz. Nunca fiz debate. Nunca estudei teatro. Não estou falando de debate, estou falando de Nunca teatro. fiz uma aula de teatro na vida. Então por que você é tão bom nisso? Não sei. Talento? Mas o que você está ensinando a esses jovens é teatro. Não estou ensinando teatro. Estou ensinando sobre Jesus Cristo. O Cristo histórico, que não é um mito, mas é confiável. Nós percebemos que a maioria dos seminaristas não acredita no Jesus histórico. Isso é falso. Eles acreditam no mito de Jesus Cristo, que tem Não. mais a ensinar do que um homem do qual não temos É evidências. um grupo muito limitado de seminaristas de que você está falando. Como na escola de teologia de Harvard ou na escola de teologia de Yale. Sim, há esse tipo de ensino lá. Na escola teológica McCormick, sim. Mas a grande maioria dos formandos em seminários hoje no mundo, não apenas nos bons e velhos Estados Unidos da América, mas no mundo todo, na igreja anglicana na África, nas igrejas da América do Sul, eles entendem que Jesus é o Senhor. Jesus é Deus. Por quê? Porque as evidências históricas mostram que ele viveu, ensinou, morreu e ressuscitou dos mortos. E isso é um fato histórico. Não é uma mitologia. Mas como você pode afirmar às pessoas que isso é um fato? Bem, eu já te desafiei quanto aos testes que você usa para determinar a historicidade, mas você evitou responder. Você não respondeu. Certo. Você percebe que pedir a alguém para refutar algo não é o mesmo que provar que você está absolutamente certo? Eu te perguntei. O que te pergunto é o mesmo tipo de questão. Você não ouve nada, senhor. Como você determina positivamente se um documento histórico é preciso ou não? Como você toma essa decisão? Deixe-me te fazer uma pergunta. Você não quer responder? Porque é impossível responder. Então por que você não me pergunta como eu faria isso? Certo. O que te pergunto é o mesmo tipo de questão. Se eu acredito em um monstro do espaguete invisível, como você prova que ele não existe? Perguntando qual é a evidência de que o monstro do espaguete invisível está vivo.
Eu escrevi toneladas de documentos sobre ele e posso te dizer por que você não consegue vê-lo, mas Mateus, eu sim. Marcos, Lucas e João não estão E é falando dessa de uma situação pessoa que estou invisível. falando. É sobre Estou falando Jesus de uma Nazaré. situação muito semelhante à minha. Eu tenho um monstro do espaguete invisível e há muitos documentos sobre isso. Vá na internet, na verdade. Você encontrará documentos? milhões de registros online sobre o monstro do espaguete. Infelizmente, você não consegue vê-lo e eu sim. Como você prova que ele não existe? Dizendo, antes de confiar em alguém, quero evidências de que ele é real. Certo, E você mas vai e os me falar documentos? sobre Você o ouviu? monstro do espaguete. E se não há evidências de que o monstro do espaguete exista, eu não vou acreditar no monstro do espaguete. É simples assim. Foi exatamente isso que acabei de te dizer. Mateus, Marcos, Lucas e João são narrativas Eu históricas. estou vendo outras pessoas na internet que documentaram o monstro do espaguete. É o mesmo tipo de não documento. há nenhum documento confiável sobre o monstro do espaguete. O que torna os seus mais confiáveis do que os do monstro do espaguete? Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João foram escritos no primeiro século por testemunhas oculares. Eles são de séculos diferentes. Essas testemunhas oculares viram Cristo ou viram Cristo. Certo, mas nós vimos o monstro do espaguete. É isso que estou te dizendo. E eu entendo que você não o viu, e tudo bem. Mas nós o vemos. Ele é invisível para pessoas como você, mas visível para pessoas como eu. Se você quer continuar acreditando no monstro do espaguete porque o viu, esse é o seu direito. Eu respeito o seu direito de fazer isso. Mas Posso como não há tentar evidências... convencê-los sobre a tecnologia do monstro do espaguete. Posso, se vocês quiserem saber. Ele é super interessante. Não há nenhuma evidência que eu tenha visto de que o monstro do espaguete seja real. Eu entendo Como as isso, evidências entendo. mostram que Jesus Cristo é real, é por isso que coloco minha fé em Cristo. Mas você não está apresentando nenhuma razão para isso. Porque você me interrompe. A Foi isso única que eu razão estava é que eu te respondendo. interrompo. Você passou o dia Sim. inteiro aqui tentando provar isso. Eu não posso provar nada. Eu A sei, questão é, e é isso para mesmo onde que as estou evidências querendo dizer. apontam? Antes de falar com essas pessoas, encontre coisas que você possa provar. Prove para mim que estamos tendo essa conversa. Na verdade, posso provar. Como? Vá em frente. Faça Porque isso. você não pode usar a linguagem sem uma realidade externa, certo? É Prove possível. para mim que eu não sou apenas um sonho ruim que você está Estamos tendo. usando É linguagem. impossível. Você não pode provar nada. Quando você usa a linguagem, Você não baseia sua você vida em provas. Você baseia sua vida em evidências. E a evidência é que estamos tendo essa conversa. É por isso que continuamos. O que você ensina aqui? Quando você Você usa a ensina alguma linguagem, coisa? essas palavras precisam se coordenar com outras palavras. Se essas palavras não existirem em uma realidade externa independente de você, minhas palavras e as palavras dele teriam significados tão drasticamente diferentes que não poderíamos sequer ter essa conversa. Soaria como um macaco e um rinoceronte tentando se comunicar. O fato é que nossas palavras provam a realidade externa, o que é uma questão completamente diferente de tudo o que você discutiu. Porque ele não estuda epistemologia nem metafísica. Na verdade, provavelmente ele não estuda nada. Essa é uma Mas se afirmação você muito entendesse, julgadora. Como você sabe que eu não estudo talvez nada? você estude. Não estou dizendo Você que não acabou estuda. de dizer que Eu não disse que estuda o provavelmente não. suficiente. E como você sabe disso? Provavelmente não estuda. Porque você está aqui falando sobre coisas que não têm evidências. Eu estou apresentando evidências. Um monte de gente Eu precisa disso para passar na aula. Você está apenas convertendo pessoas para a sua Eu estou ideologia. apresentando evidências históricas de que Jesus Cristo é confiável. O que tudo bem, Essas mas evidências você está fazendo históricas isso. são encontradas nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, nos escritos de Paulo, Pedro e Tiago. Essas evidências históricas são muito claras. Jesus nasceu... Bem, ouça apenas o que Lucas diz. Ele começa o capítulo 1 de Lucas com estas palavras. Excelentíssimo Teófilo, fiz um estudo cuidadoso de todos os acontecimentos que cercam Jesus. Eu os registrei em uma ordem lógica, para que você possa conhecer a razão da sua fé. Esse é o estilo literário de uma narrativa histórica, não de uma mitologia, senhor. É uma narrativa histórica. Você sabe como diferenciar uma narrativa histórica de uma mitologia? Qual é a diferença? E o que isso tem a ver com o fato de ser verdadeiro ou não? Porque a história pode ser verdadeira. Você acredita que George Certo, Washington mas e os foi documentos? o primeiro Você presidente ouviu? dos Estados Unidos? Escute, deixe-me te dar um exemplo. Você acredita que George Washington mas não é foi o isso primeiro que- presidente dos Estados Unidos? Você já provou isso cientificamente? Não, senhor, você não traz George de volta aqui na universidade e o empossa todo mês de setembro. Mas por que você estuda história? Porque a confiabilidade do testemunho ocular é uma forma legítima de conhecimento. As pessoas viram Washington ser empossado como o primeiro presidente dos Estados Unidos. Você não prova isso cientificamente. Você vê as evidências históricas.
e então crê, de fato, que George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos.